Bem-vindos, cavaleiros e amazonas, ao mundo lendário do hipermito de Saint Seiya. Preparem-se para ouvir pela primeira vez a mais sangrenta Guerra Santa que aconteceu nos tempos antigos, quando as civilizações ainda aprendiam a erguer monumentos e criar seus reinos. De todos os inimigos Atena que já enfrentara, o mais brutal e insano era seu irmão Ares, filho de Zeus e Hera. Ares era odioso e odiado por todos os deuses do Olimpo. Sua paixão pelos combates e pela destruição faziam ele andar lado a lado com a discórdia, o que levou a ter o título de Deus da Guerra. Mas diferente de Atena, que sempre representava os combates justos e equilibrados com estratégias, Ares amava a calamidade e a morte que a guerra sangrenta trazia. Ele perpetuava o medo e o desespero no coração dos homens. Era o que o satisfazia, e por isso, ele decidiu confrontar a sua irmã e aniquilar todas as civilizações. O mundo foi coberto pela escuridão da guerra. O céu, antes azul, jazia tingido de vermelho, rasgado por tempestades incessantes. A esperança parecia ter se apagado. Depois da grandiosa gigantomaquia, o mundo acreditava que a paz havia retornado. Mas nos bastidores do cosmos, uma nova ameaça surgia. O deus da guerra, Ares, selou uma sombria aliança com o senhor do submundo, Hades. Do céu, uma tempestade vermelha cobriu a terra, e então começou a primeira guerra santa entre Atena e Ares. As legiões de Ares marcharam sobre o mundo. Seus soldados eram os temidos Berserkers, guerreiros de fúria incontrolável, cobertos por armaduras de ônix indestrutível. Exércitos humanos inteiros foram massacrados. Os Berserkers de Ares não eram simples guerreiros. Vestiam armaduras de ônix avermelhadas, forjadas nas profundezas da guerra e alimentadas pelo ódio dos deuses. Cada golpe de suas lanças rasgava o chão, deixando rastros de destruição e sangue por onde passavam. E em pouco tempo, toda a Grécia antiga caiu diante do deus da guerra. Cidades inteiras eram devoradas pelas chamas da guerra. E o mundo tremia sob os pés do exército do caos. Mas a luta era desigual. Os santos pouco podiam contra o poder brutal das armaduras de ônix. E milhares tombaram nos campos de batalha. Foi a primeira vez que a deusa Atena chorou diante da violência dos homens e dos deuses. Mesmo os mais bravos santos de Atenas sucumbiam diante da brutalidade dessas criaturas. Seus corpos eram como muralhas vivas. E cada armadura de ônix parecia inquebrável, refletindo o vermelho da tempestade que cobria os céus. Enquanto seus santos marchavam para enfrentar os Berserkers de Ares, Atena, em lágrimas diante da destruição da humanidade, ergueu uma barreira protetora em seu santuário. Ali acolheu os sobreviventes da tragédia. Enquanto isso, no mundo dos mortos, Hades se fortalecia com cada alma colhida da guerra. E na superfície, Ares ria satisfeito enquanto impérios inteiros caíam em ruínas. Mas Atena tomou uma decisão. Ordenou que o Cavaleiro de Libra liberasse as lendárias 12 armas douradas. E assim, os santos de Atena recuperaram forças. Pela primeira vez, os Berserkers foram derrotados, suas armaduras de ônix despedaçadas. Os Berserkers eram divididos em 4 legiões: a da chama, a do fogo, a da calamidade e a do terror. Cada legião era comandada por um marechal comandante. Até os 4 mais poderosos Berserkers foram derrotados pelos santos cavaleiros armados com as armas douradas.
Enfurecido, Ares pediu à sua amante Afrodite que libertasse seus filhos aprisionados em uma urna sagrada. Os gêmeos divinos Deimos, deus do pânico, e Phobos, deus do medo. Com seus poderes reforçaram o exército de Berserkers. Arise, my legion. Let fear E lideraram um ataque direto ao coração do santuário. Deimos, o deus do pânico, surgiu com sua armadura divina púrpura, irradiando uma energia capaz de paralisar corações. Seus olhos ardiam como brasas, e sua presença sozinha bastava para que guerreiros tremessem, incapazes de mover-se diante do medo absoluto. Ao seu lado, Phobos, o deus do medo, trajava uma armadura divina carmesim, cintilando como sangue fresco sob a luz do trovão. Sua voz ecoava como um sussurro mortal nos ouvidos dos santos, e cada golpe de sua lança mergulhava os corações em desespero. Guiados pelos dois deuses, os Berserkers avançaram como uma maré sangrenta. Atrás deles, o chão rachava, templos eram reduzidos a cinzas, e o próprio santuário de Atena balançava diante de tamanha fúria. Nem mesmo os Cavaleiros de Ouro encontravam vantagem diante da força divina dos irmãos. Cada golpe era como um terremoto, cada investida como o fim do mundo. Mesmo os Cavaleiros de Ouro quase sucumbiram diante da fúria dos dois deuses. Mas naquele momento, o espírito dos santos cavaleiros brilhou mais forte. Empunhando os lendários escudos de Libra, os Cavaleiros de Ouro uniram suas forças. Uma barreira de energia se ergueu, aprisionando os deuses irmãos. Atena, envolta em sua luz dourada, aproveitou a oportunidade. Das palmas de suas mãos nasceu a caixa dourada da esperança, um selo do sangue da deusa para conter os filhos de Ares. Deimos e Phobos foram aprisionados, suas armaduras divinas ofuscadas pela prisão de luz. Ao ver seus filhos derrotados, Ares reuniu os Berserkers para um último ataque. Mas diante da investida dos Cavaleiros de Ouro empunhando as armas de Libra, seu exército foi aniquilado. Até que uma luz rasgou os céus. Uma energia dourada pura e divina varreu a tempestade carmesim. E pela primeira vez depois de muito tempo, o sol brilhou novamente. E quando Atena surgiu em sua armadura divina, sua presença purificava o ar, e onde ela passava, a terra renascia. Atrás dela, seus fiéis cavaleiros se ergueram uma vez mais. Os santos dourados, feridos mas inabaláveis, eles marcharam lado a lado com sua deusa, rumo ao templo de Ares. E diante dessa visão, o deus da guerra recuou. Desapareceu sem deixar rastro. Alguns dizem que buscou refúgio nas sombras do submundo. Afrodite, arrependida, implorou perdão a Atena, e a deusa da sabedoria a condenou a vigiar seus filhos aprisionados no templo de Ares, como guardiã e prisioneira eterna. A guerra chegava ao fim, e graças à coragem de Atena e de seus santos, a humanidade pôde reconstruir suas cidades, renascer de suas cinzas e voltar a contemplar a luz do sol. Assim terminou a primeira Guerra Santa entre Atena e Ares, uma batalha esquecida pelos homens, mas gravada para sempre nos céus, na terra e no coração dos deuses.